resposta. Eu vou te dizer o seguinte: o meu trabalho hoje é o único trabalho que tem o impacto de trazer R$ 1 trilhão nos próximos 5 anos para o Brasil. O problema é que o medo deles e a falta de conhecimento mantém eles presos nessa prisão chamada crédito brasileiro. Hoje eu te garanto que 50% das empresas brasileiras estão jogando receita fora por não ter crédito. Ele cria empresa para ser o maior da cidade ou do estado, e o norte-americano para ser o maior do mundo. Se você pegar 1.290.000 empresas médias que existem no Brasil, que suportam tanto a parte de baixo como de cima da cadeia produtiva, você vai perceber que em 90% delas o lucro líquido é de 1 a 4%. Cada 10 empresas que apresentam para crédito no Brasil, 9 são negadas, né? No nosso, de cada 10, 8 são aprovadas. 5 dias depois que ele deu a documentação, ele já pode ter uma proposta de crédito. Você faz o curso e já vira um profissional para ganhar de US$ 500.000 a US$ 1 milhão por ano. 1.290.000 empresas fazendo água para dentro. E sabe quantos agentes de crédito tem hoje no Brasil? 100. Como podemos ser o segundo melhor destino de investimento com 76 milhões de pessoas negativadas e 1/3 dos negócios negativados no Brasil? Que nesse semestre a gente vai se expandir para a América Latina e no ano que vem nós vamos entrar na África. Meet Luciano Bravo, the entrepreneur who discovered why 50% of Brazilian companies are losing revenue. As Brazil's international credit mentor, he's unlocking trillion-dollar opportunities through foreign capital access. From electrical engineer to credit revolutionary. This is the story of how one man found the key to exponential growth. Bem-vindos ao Inevitable Cast. Esse podcast é patrocinado pela Inevitable Flow. Nós ajudamos empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados, utilizando soluções inteligentes de IA, com o objetivo de aumentar a receita sem precisar contratar uma equipe de vendas ou depender de indicações imprevisíveis. Se você quiser agendar uma consulta gratuita para saber mais, clique no link na descrição do episódio. O convidado de hoje é Luciano Bravo. Ele é mentor de crédito internacional, CVO da inteligência comercial e Head de Sales e Marketing da Savel Capital Partners. Ele é palestrante, empresário há mais de 30 anos, com desenvolvimento de estruturação de projetos e crédito internacional. Luciano, é um prazer ter você aqui hoje. Você tem uma trajetória marcada pela inovação e pela determinação. Conta pra gente como começou sua jornada no mundo do crédito internacional e o que te levou a se tornar uma referência nesse mercado. E, antes de tudo, eu quero agradecer a você e a todas as pessoas que estão aqui nos vendo e ouvindo, né, nesse podcast maravilhoso. Eu acredito que eu sou empresário há 3 décadas, né? E nessas 3 décadas eu saí de um eletricista para um técnico, para o dono de uma empresa, para um consultor e para mentor do crédito internacional. Então, eu caminhei bastante, né, da onde eu comecei, e o que eu vejo é que o empresário hoje, assim como eu era 12 anos atrás, um empresário da área de engenharia elétrica, construía galpões, prédios, usinas termoelétricas, portos, tudo isso, né? A gente não pode mais viver aquela época que eu vivia no início do século, né? Que era aquela nossa empresa ali, focado na nossa empresa, nosso clientezinho, e sair no fim de tarde para tomar cerveja com o cliente e boa. Não, não é mais assim. Você agora tem uma centena de coisas para se preocupar e uma das centenas chama-se redes sociais, né? Se você não existe nas redes sociais, você não existe para o mundo. Você pode até se dar o luxo de dizer, não, Lu, eu não vivo aqui, eu não vou ter um Instagram, não vou ter. Boa, não vai fazer nada, entendeu? Não vai fazer nada, não vai Exato, ter nada, não vai fazer nada, porque é igual dizer, não, Luciano, eu não vou andar de carro, porque eu acho que carro polui, vai andar de bicicleta, nunca vai viajar, nunca vai, porque tu quer ver é, tu ir de bicicleta a 400 quilômetros, né? Então, ou seja, exato. o que eu vejo é isso, são condições que o empresário precisa aceitar. Um delas é consumir informação, que é exatamente o que o amigo está fazendo, produzindo informação para consumo deles. E dizer que eu comecei como a maioria, né, dos inovadores começam, a partir de uma necessidade própria. Eu, de 2015 a 2030, aliás, de 2015 a 2000 não, perdão, errei a data. Na verdade, de 2010 a 2020,
eu tinha planejado um plano de expansão para minha empresa de engenharia. Então, a minha meta era chegar a 100 milhões de faturamento em 10 anos. Quando eu cheguei em 2011, eu já tinha vendido 40 milhões. Então, era óbvio que eu ia chegar a 100 milhões tranquilamente, né? Só que aí, Gui, eu descobri a maior fragilidade do empresário brasileiro, a falta de crédito, né? E essa falta de crédito, ela se manifestou quando eu tinha pego uma obra de 26 milhões, então eu tinha um contrato na mão, tinha um chequinho de 26 milhões na mão. E eu fui até o banco feliz da vida para pegar 5% para começar a minha obra. Porque todo empreiteiro, todo construtor sabe que obras têm verba de mobilização. E quando eu cheguei lá, adivinha o que o banco falou? Não te dou. E aí eu descobri a face mais criminosa de ser empresário no Brasil. Você vai crescer, vai perder vendas e perder crescimento por falta de crédito. Isso não foi a minha realidade em 2011. A realidade hoje, eu conheço hoje muitas empresas, inclusive que tiveram investimento internacional, tá? Por investimento direto internacional, sem se internacionalizar e ficaram presas no Brasil tentando captar dinheiro. Todas elas caíram à venda. Hoje eu te garanto que 50% das empresas brasileiras estão jogando receita fora por não ter crédito. O que que eu fiz? Quando eu vi que eu era mais um na multidão, eu trabalhei de 2012 a 2017 para procurar um caminho no Brasil. Nenhuma delas, nenhum dos caminhos do Brasil atendeu. E aí foi que eu descobri que no Brasil não tem solução de crédito escalar, ou seja, tu captar 20% do faturamento, depois 30%, não tem. Então, eu parti para o crédito internacional. Conheci a Lei 4131, que é uma lei federal que permite o ingresso de capital estrangeiro, e desenvolvi a metodologia ACI, tá? Que é Aporte Capital Internacional. Essa metodologia faz com que um cliente comum ou um produtor rural possa acessar crédito no bloco europeu e americano por uma operação chamada Hard Lender, que é a operação que hoje nós temos no Brasil. Então, eu desenvolvi a metodologia por uma necessidade e vim justamente à procura disso e encontrei a solução no ano de 2018, me tornando a solução. Porque, na verdade, Gui, quando eu procurei no Brasil alguém que fazia o meu trabalho hoje, simplesmente não existia. Então, eu entrei nesse mundo por não ter ninguém que estivesse fazendo o que eu estou fazendo há 6 anos, que é abrir crédito internacional para empresas médias brasileiras. Então, foi assim que eu me tornei o mentor do crédito internacional. Eu nem consigo imaginar o quão desafiador esse caminho foi para conseguir ir lá fora e se qualificar para conseguir aporte internacional. Eu fico imaginando, pessoas extraordinárias fazendo coisas extraordinárias. Como é o dia a dia típico para você? Como é o seu dia a Olha, dia? o meu dia a dia típico, o meu dia começa às 7 da manhã, tá? Não sou aquele cara de acordar às 6h30, não. Mas eu vou das 7 da manhã até às 22, né? Parte disso até às 18, 19, eu vou ligado na minha equipe, por causa que, como é um ecossistema, quer dizer, eu vendo a operação, eu estou buscando hoje 200 milhões de dólares em imóveis para operações que já estão aprovadas, e eu também cuido, né, de um processo educacional em evolução que tem o objetivo de formar 1 milhão de profissionais no Brasil e na América Latina, até porque o nosso negócio expande-se pelos 33 países da América Latina. Então, eu passo geralmente das 7 até as 19, né, trabalhando dentro da minha equipe, e das 19 às 22 assessorando os pilares da equipe, né? Que são os profissionais que passam o dia inteiro ali em reunião e tudo, e aí depois o cara também tem sua dúvida, né? Então ele vem até mim, como CVO, para tirar uma dúvida, para pegar um caminho, porque o grande obstáculo do nosso trabalho é justamente a falta de educação financeira do empresário brasileiro. Ou seja, a diferença básica entre o empresário brasileiro e o norte-americano é muito simples. O brasileiro, ele cria empresa para ser o maior da cidade ou do estado, e o norte-americano para ser o maior do mundo. E é por isso que nós temos que mudar a cultura do empresário brasileiro. Ele tem que parar de pensar em ser o maior do bairro.
e ser o maior do mundo, assim como o JBS, assim como o Cutrale e outros tantos que se internacionalizaram. O currículo do brasileiro na internacionalização é de sucesso. Todos nós que fomos para o lado de fora viramos gigantes mundiais. O último, a JBS. Nesse âmbito da educação do empreendedor brasileiro, você pode esclarecer mais como a inteligência comercial, como as suas atitudes, quais são os pilares em que você educa esses empreendedores brasileiros para se tornarem educados no âmbito de obtenção do crédito internacional? Nós temos hoje, para profissionais, né, hoje nós temos 9 milhões de profissionais que assessoram empresários, entre contadores, advogados, toda essa massa de profissional, ela foi educada a ver o sistema creditício do Brasil como a única solução de crédito. E o que que isso fez com a gente? Isso fez com que nos últimos 30 anos nós passássemos por dois processos que são uma verdadeira aberração. Primeiro, a desindustrialização acelerada, que basta o amigo digitar em qualquer site, vai ver que nós passamos. Quer dizer, nós não deveríamos estar nos desindustrializando, deveríamos estar nos industrializando e estamos desindustrializando. Então, primeiro, essa crença, né, de que o crédito no Brasil é suficiente fez a desindustrialização. E o segundo, ela fez com que somente 0,13% das empresas exportassem. Então, é um país emergente que ele tem empresas fracas na sua base de formação, ou seja, na classe média, justamente as empresas que faturam de 24 milhões a 3 bi, porque as muito pequenininhas ajudam um pouco, as muito grandes também ajudam um pouco mesmo sendo grande. Agora, quem é que movimenta os de baixo e os de cima? Os do meio, todo mundo sabe disso. E é aí que o crédito doméstico ele massacra o empresário. Então, quais são os três pilares que eu utilizo na formação desse profissional ou até mesmo de empresários que me procuram? Agora, recentemente, acabou de comprar o curso nosso, o dono de uma rede de supermercado. Está de parabéns, porque eu gostaria de, em 2011 e 12, como eu te falei, ter um Luciano Bravo, um Gui, que tivesse um curso desse, para mim ir lá descobrir por que que eu não tenho crédito. E como que eu resolvo isso? Então, esse dono do supermercado, que é um dos alunos que entrou, está de parabéns. Os três pilares são, primeiro, visão de crescimento exponencial. Nós temos que parar com esse negócio de que crescer 2 a 3% ao ano, 5%. Não, não. Nós temos que crescer 20, 30, 40, 50, 100% ao ano. Então, não podemos nos aceitar com crescimento orgânico. Então, eu educo o empresário a crescer exponencialmente. Segundo, a ter lucro. O lucro no Brasil, Gui, é tido como uma coisa assim ilusória. E eu te digo por quê. Se você pegar 1.290.000 empresas médias que existem no Brasil, que suportam tanto a parte de baixo como de cima da cadeia produtiva, você vai perceber que em 90% delas o lucro líquido é de 1 a 4%. Pergunto a você, você trabalharia para ficar com 1 a 4% que passa na tua conta? Nem você e Jamais. nem ninguém. Só que isso é a realidade. Eu vejo empresas de 2,5 bi que ficam com 1,5. Eu vejo empresas de 2 bi que ficam com 2,5. Isso é ilógico. Nós temos empresa para ter lucro. E esse lucro ele está sendo drenado pelo crédito brasileiro, que é caro e escasso. Então você dá tudo que tem para ter pouco dinheiro. Então eu ensino o empresário o seguinte: lucro tem que ter você. Sem lucro, você não remunera direito os teus funcionários, não remunera os teus acionistas, não remunera direito o profissional que você contrata. Se você não tiver lucro, você não faz nada disso. Então, eu ensino a ter lucro. Empresário tem que ter lucro, sabe de quanto? Apesar da cadeia produtiva, de 10 a 30% ao ano. É Exato. inaceitável ter menos que isso. Inaceitável. Se banco tem de 15 a 30, como é que quem produz vai ter de 1 a 4? Então, eu ensino isso. Lucro como uma regra santa. Trabalhamos para isso. E o terceiro, uma visão global do negócio. O brasileiro, ele tem o hábito de dizer assim: nós somos o maior exportador de milho do mundo. Pô, que legal, né? Que legal. Somos o maior exportador de milho do mundo. Vendemos para os países
que tem indústrias, a matéria-prima para eles nos devolver a preço de ouro, ou vender para o próximo a preço de ouro. Então, nós temos que ter uma visão global. Nós temos que deslocar a nossa cadeia produtiva de os 5 maiores produtos serem commodity, para os 5 maiores produtos ser produto acabado. Só consegue ter essa visão se tu entender que a pessoa do outro lado, ela não quer receber uma semente, ela quer receber um produto numa latinha para abrir, pôr no café, pôr na comida. Ela não quer receber uma semente. Então, nós temos que aprender a valorizar o nosso produto com uma visão global. Então, são os 3 pilares que eu vejo: crescimento exponencial, lucro na operação e visão global. Luciano, que maravilha. Muito, muito compreensivo tudo isso que você falou aí. Eu quero saber como é que eu faço para entrar nesse curso. O curso depois, nós temos a Luminis, né? Luminis.com.br, como está aqui na minha camisa. Depois a gente vai mandar para você aí todo um conteúdo, uma coisa interessante. Eu digo de cátedra porque eu acredito que você e quem está nos vendo e ouvindo já comprou o curso, né? Eu vou te dizer que o curso que a gente criou, a plataforma da Luminis, ela é algo chamado fácil de operar. O que que é fácil de operar? Você faz o curso e já vira um profissional para ganhar de 500 mil dólares a 1 milhão de dólares por ano. Aí todo mundo pensa, peraí, eu vou fazer um curso de 4 horas e depois eu faço um de 28 horas. Tudo online, tudo pronto. E dali eu já posso ganhar 500 mil dólares? Pode. Eu vou te explicar por que que você pode. Porque o Brasil tem 1.290.000 empresas fazendo água para dentro. E sabe quantos agentes de crédito tem hoje no Brasil? 100. Você acha que 100 ajuda 1.290.000? Não. Então, ou seja, existe um espaço enorme para se ganhar dinheiro ensinando o empresário brasileiro a ser um empresário global. E isso é o que a gente faz. Abre a barreira. Eu estava com uma empresa mais cedo, eu não vou poder falar o nome, mas é uma empresa do setor do agro. Eles faturam 500 milhão, tem 30 anos de vida. Aí eu falei, tá, até 2025, a gente quer chegar a 750 milhões. Ou seja, um lucro menor que 5%. Não tem lógica isso. Desculpa, não tem lógica. Então, nós estamos criando a nova classe de empresários e profissionais, profissionais que vão servir de ponte para esse empresário entrar no crédito global e vão tornar esses empresários empresários globais. E o principal motivo disso, Gui, até porque estudar isso, independente se a pessoa vai fazer o curso para ganhar de 500 mil a 1 milhão de dólares por ano, tem uma coisa que ela precisa entender. Ela precisa entender que o nosso país é o segundo melhor destino de investimento do mundo, só atrás dos Estados Unidos. E as empresas estão quebrando por falta de crédito. Tem alguma coisa errada. É a mesma coisa que Exato. dizer, né, Guilherme? Vai numa cidade que tem 50% mais mulher do que homem, e lá não está rolando casamento e nem união estável. Temos algum problema. Temos algum problema. Temos que entender por que que os casais não estão se formando. Não importa como são. Então, o que está acontecendo no Brasil é isso. Como podemos ser o segundo melhor destino de investimento com 76 milhões de pessoas negativadas e um terço dos negócios negativados no Brasil? E um sistema empreendedor maravilhoso, na questão do calibre e da vontade do empreendedor brasileiro de trabalhar e de solucionar problemas, que muitas vezes não é amparada com a devida educação que ele precisa, ou então até o acesso aos recursos que ele precisa. Nesse âmbito, né, que você comentou de ajudar o empreendedor a acessar o crédito internacional e ter uma metodologia provada que funciona, eu imagino a nossa audiência aqui que está interessada um pouco mais, eu imagino que se você poderia, desenhar um pouco a imagem do que precisa um empreendedor brasileiro para acessar esse crédito internacional através do seu método de estudo que você já validou. O que que você acha que o empreendedor brasileiro precisa fazer para acessar esse crédito? Na verdade, antes de responder essa pergunta, eu quero só fazer uma pontuação que o primeiro homem que a gente tem notícia que utilizou crédito internacional foi um cara chamado Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. E por que que ele fez isso, Gui? Porque na época que ele tentou se desenvolver como empresário, o Brasil era colônia e os nossos colonizadores dinheiro para você não, meu amigo. E o que que ele fez, Gui?
Ele chorou, ele trabalhou para a colônia, ou ele pegou o avião na cabeça de avião, pegou o navio e foi para a Inglaterra e para a França e arrumou dinheiro lá. Terceira opção. Foi lá e pegou dinheiro e criou um dos maiores grupos empresariais e industriais que o Brasil já viu. Em 1962, o Brasil repromulgou a Lei 4131, que foi revisada pela 14286, dando incentivo ao investimento externo. E, pasme, se você foi lá fora, Gui, e pegar 20 milhões de dólares, você põe aqui dentro, você paga um centavo de imposto. E é essa lei que nós temos que aprender a usar. Então, o que a gente está ensinando não é novo, tem 62 anos que a lei existe. Infelizmente, só 50 empresas usam, entre Bradesco, Itaú, Braskem e assim vai. Então, o nosso trabalho, a gente faz o que o empresário precisa ter para poder usar o crédito internacional. Hoje, o nosso conhecimento que a gente difundiu no Brasil inteiro, 37 matérias no Valor Econômico e mais de 4.500 matérias espalhadas pelo Brasil, fora os cursos, é só ele querer. É só ele querer ser grande, ele querer ser exponencial, querer chegar no fim do ano e ficar com 10% do faturamento bruto como lucro líquido. É só ele querer fazer isso. Porque o que impede aquele empresário de crescimento pífio ir para o crédito internacional? Eu te digo, Gui, nada. Só o pensamento dele. É a mesma coisa que impede um homem ou uma mulher de ir para uma academia e ter um corpo saudável depois dos 50. Eu tenho 53, treino, tenho um corpo saudável, mas eu poderia não ter um corpo saudável. Poderia ter optado por ter um barrigão, totalmente fora de esquadro e colocando em risco minha saúde. Eu optei por ter uma vida saudável. Então, é só uma opção. E é isso que vai nortear. Quando a gente ensinar todo mundo no Brasil, eu lhe garanto que ninguém vai segurar o brasileiro. Ele sozinho vai dizer: eu não vou faturar 500 milhões no Brasil pegando crédito em 4 bancos. Eu vou para fora, porque para fora tem 4.000 financiadores. 4.000. Eu não vou ficar comendo na mão de 4. Eu vou lá fora e fazer como a JBS, que toda hora está emitindo título de dívida, captando bilhão e bilhão e bilhão. Quer dizer, ela pode usar até algum crédito aqui no Brasil, mas ela não depende daqui. Mas quem ela ajuda, Exato. Gui? Ela ajuda o nosso país. Ela ajuda aqui dentro, porque é daqui que ela vive, é daqui que ela começou e é daqui que está a raiz dela presa. Nós precisamos de fazer isso. É só dar ao empresário a opção. Então, o que ele precisa ter é força de vontade de ser global. A partir daí, ninguém segura ele. Muito bem colocado, Luciano. Eu estou imaginando aqui que você, né, nessa sua jornada, você já deve ter ajudado diversos empresários, diversas empresas a acessar esse crédito internacional. Eu imagino, será que tem algum caso que você pode compartilhar aqui que ilustre o impacto desse tipo de operação para uma empresa e para o Brasil como um todo? Bom, nós temos sim empresários que a gente ajudou. Na verdade, foram 900 milhões de dólares em operações de crédito aprovado, então o currículo é extenso. O que eu posso falar ou mostrar já está aberto na internet, no site da Savel e no site do Kennedy, mas aquele cliente vitrine, sabe? Aquele que a gente vai pôr lá na vitrine, tipo uma JBS da Vidra, e fazer todo mundo, esse está em construção. E eu te explico por que que ele está em construção, mesmo tendo clientes que já tomaram crédito. Porque, na verdade, a nossa filosofia não é dar uma linha de crédito, é dar uma evolução em crédito. E isso, eu vou te falar, Gui, eu comecei com intensidade de 2023 para cá, porque, imagina, é como se você chegasse num país que todo mundo anda de cavalo e tu fosse levar para lá a indústria automobilística. É isso que eu encontrei. Hoje, em termos de crédito internacional, todo mundo anda de cavalo. Você tem uma ideia, você conversa com um CFO de uma empresa de 2 bi e ele não sabe nem o que que é o crédito internacional. Ele não tem nem ideia de como funciona. Aí tu fala com um economista que é consultor de uma empresa de 1,5 bi. Ele não sabe chongas de crédito internacional. Ele não sabe nem o impacto que isso traz. E o pior, muitos deles ainda estão envenenados com aquela falácia de que crédito em dólar é arriscado. Onde isso, Gui? Onde crédito em dólar é arriscado? Crédito em real é arriscado, porque você está com uma taxa de 18% a 30% ao ano. Agora, crédito em dólar, onde você tem
uma taxa de 8 a 12%, juros simples. Onde que isso é ruim? Ah, porque o dólar é perigoso. Como, Gui? Se você pegar os últimos 23 anos, a variação do dólar foi menor que a inflação. Então, você entende que foram Claro. coisas colocadas na cabeça das pessoas que elas repetem. É igual dizer, comer manga e tomar leite morre. Então, e o sorvete de manga? Mata todo mundo? Então, ou seja, o que as pessoas precisam entender é isso. Nós estamos desfazendo uma cultura errônea que colocaram na cabeça de centenas de milhares de empresários. Então, aquele cliente vitrine eu não tenho ainda, porque eu estou construindo ele. Mas de crédito já tem aí colocado no site do Kennedy, na Savel, já está lá. Só que operações de crédito internacional, você sabe, né? Você trabalhou nisso. Operação cross-border não pode ser comentado. Eu não posso abrir que meu cliente foi no fundo Kennedy, pegou 10 milhões, 5. Isso não existe. Isso aí é tudo sob sigilo, só que o nosso trabalho é aberto. Se você pode visitar o site da Kennedy, e lá está tudo escrito. Então, tudo que está lá pode ser comentado. Faz todo sentido, Luciano. Eu estou aqui pensando para um empresário que está nos escutando agora e ele está de fato decidido e querendo começar esse processo. Como que funciona na prática o processo para uma empresa captar crédito internacional? Você mencionou em falas passadas questão de garantia, imóveis como garantia. Que tipo de garantia ou preparação é necessário na prática para esse empresário conseguir buscar esse crédito internacional? Olha, vamos lá. Eu te falei, você falou qual era o principal característica, eu te respondi, mas agora qual é o passo a passo? Bom, o primeiro passo, Gui, é ele entender um pouco sobre o crédito, né? Ele vai ter que entrar em contato com a inteligência comercial, né? E a inteligenciacomercial.com. Nós temos aqui pelo menos mais de 100 profissionais para atender ele. Nós vamos fazer uma reunião de instrução, levando informação, e aí ele entra com a documentação. Ele vai apresentar uma documentação através do que a gente chama de manual de elegibilidade, que, pra você ter uma ideia, de cada 10 empresas que apresentam para crédito no Brasil, 9 são negadas, né? No nosso, de cada 10, 8 são aprovadas. Você vê a diferença de critério de um para o outro, né? Aí tu fala, Lu, onde está o principal critério? Só o critério da minha análise é que eu não vejo te dando dinheiro hoje a tua capacidade de pagar hoje. Eu vejo te dando dinheiro hoje na capacidade de tu pagar na frente com esse dinheiro. É a diferença. O banco brasileiro ele só te empresta se tu provar que tem capacidade de pagar hoje. Meio esquisito. É uma coisa que tu dá o primeiro emprego para alguém e já exigir ele com experiência. É estranho, né? E o nós não. Nós olhamos o crédito na tua mão e o teu payback. Então, são critérios diferentes. Ele entrega a documentação. Essa documentação, eu te digo que é ali 30% do que tu entrega hoje num kit banco. Então, hoje que tu entrega lá 100, para mim tu só entrega 30. Eu faço algo que ninguém faz, eu construo um relatório, então tenho minha área de análise ligada ao Serasa Experian e a Nelway, que são duas empresas respeitadas. Eu levanto todo o perfil do cliente e ao invés de eu fazer um relatório levantando pontos negativos dele, eu mostro o que ele é. É como um médico, ele faz o exame, ele não fala o que você andou comendo e bebendo, ele fala o que está no teu sangue, o que está na tua urina. É o que eu faço. Eu mostro que o cara está ali e eu mostro a solução para ele. Então, eu sou a única empresa no país que pega os dados financeiros e elabora um relatório entre 25 a 50 páginas para te ensinar o que é a tua empresa em números. Aí, você tem uma ideia, teve um empresário que veio no meu escritório que falou assim, eu estou bem, não sei o quê, depois de 5 dias, o relatório leva 5 dias para fazer. Eu virei para ele e falei para ele, teu lucro líquido não paga 2% da tua despesa bancária. Você acha que você está bem? Ele quebrou depois de 6 meses. Pediu RJ. Isso eu já fez várias vezes. Então, eu mostro para o empresário. Com esse relatório na mão, 5 dias depois que ele deu a documentação, ele já pode ter uma proposta de crédito. Essa proposta de crédito ele vai receber através de um ITS, um Indicative Term Sheet, que o amigo sabe o que é, né, que ele vai receber, ali ele contrata e entra no processo de estruturação. Entre 60 e 90 dias úteis, ele tem a liberação do primeiro funding dele, né? Ele recebe o primeiro crédito e a partir desse primeiro crédito ele já evolui para créditos subsequentes. Luciano, como que o empresário entra no mundo internacional? A Savel Capital Partners, ela monta uma SPC, uma Special Purpose Company. Essa SPC,
que é do dono da própria empresa brasileira. Então, a gente não abre uma empresa em nome de outra pessoa, é dele mesmo. Só que ele é feito um registro internacional, abertura de uma estrutura jurídica e financeira e uma conta bancária. Então, não é uma empresa, é uma estrutura para captação de crédito. E ele capta esse dinheiro ali, nessa estrutura. Então, a gente não põe o dinheiro direto no Brasil, põe o dinheiro lá, porque lá ele vira rei. Então, se ele está com o dinheiro lá fora, ele controla quando põe o dinheiro no Brasil, correto? Ele põe e tira a hora que ele bem entender. E é aí que ele ganha a independência como investidor internacional qualificado. Então, 5 dias para análise, reunião de instrução, estruturação, crédito na conta e processo de alavancagem. Dessa análise para o crédito na conta, em média, quanto tempo que leva? Eu sei 60 a que tem 90 muitos dias fatores. úteis. 60 a 90 dias úteis. É bem rápido, dada a complexidade de tudo que É. acontece, né? Tem outra questão que ficou aqui, enquanto você estava falando. Ele abrindo uma entidade no exterior, ele fica responsável por pagar imposto nesse dinheiro lá no exterior? Não, não. Na Não. verdade, se o dinheiro sair da conta do fundo nos Estados Unidos e entrar na conta dele e depois vir para o Brasil, ele não paga nada. Ele só vai pagar se ele comprar coisa lá, se ele comprar uma casa, uma empresa, é outros Uhum, 500. Mas se ele uhum. fizer o que a gente chama de roteamento, né, que é o dinheiro sai do fundo, vem para a SPC, SPC investe no Brasil, nada de imposto. E nem no Uhum. Brasil. Maravilha. Muito importante entender esse aspecto também, que muita gente às vezes, não faz com medo de todas as complicações burocráticas mas existem de fato maneiras que você pode estruturar isso para simplificar, né, todo o processo. Ah, Mas é e tudo ne isso, Gui, desculpa te cortar, me perdoe, não esqueça a sua pergunta. Tudo isso vem da falta de conhecimento, Gui. Entenda, antes de eu e você estarmos nessa geração de gente estudada, lá atrás as nossas mães, para mim que a minha era empregada doméstica. E se elas não tivessem lutado para formar técnicos, engenheiros, economistas e tudo, não estaríamos aqui. Mas elas também tinham medo, vou formar meu filho em economista para trabalhar onde? Advogado para fazer o quê? Só que fomos nós que construímos esse país. Então, o medo que o empresário brasileiro tem é de olhar para uma terra desconhecida. Então, sabe como é que resolve isso? Conheça a terra. Conheça que se internacionalizar, inclusive tem declarações do Wesley Batista falando que é 10 vezes mais fácil ser empresário lá fora do que ser empresário no Brasil. Então, como que buscar crédito lá fora pode atrapalhar a vida de um empresário brasileiro? Não, vai melhorar 10 vezes mais. O problema é que o medo deles e a falta de conhecimento mantém eles presos nessa prisão chamada crédito brasileiro. Nesse contexto, Luciano, você que já está envolvido nessas operações, há muito tempo, eh como que você acha que esse mercado de crédito internacional deve evoluir no Brasil nos próximos anos? Existe alguma tecnologia, alguma tendência que você vê que vai transformar o jogo? Olha, assim como tudo na vida, né? Se a gente falar aqui um pouco da construção, né? O que que vai impactar na construção? Robôs, né? Você já deve ter visto aí que tem robôs que constrói casa, faz reboque, assenta piso, faz de tudo, né? A mesma coisa que vai acontecer com a gente no crédito internacional. Os robôs, né, eles vão ajudar com que isso aconteça mais rápido. Eu vou te explicar como. Você tem uma conta hoje no Wise, você manda dinheiro para fora sem extinção de paciência. Antes era uma burocracia do caraca, para mandar US$ 2.000, você tinha que fazer uma briga titânica, né? Hoje você manda 10 mil euros, 20 mil euros, tranquilamente, até US$ 100.000 você manda por ano para fora. Isso quando você quer movimentar mais dinheiro, aí você abre uma estrutura internacional. Então, assim, o crédito internacional, o mercado que ele vai abrir é de 2.500 empresas internacionalizadas entre 2026 a 2030. Então, esse é o tamanho do mercado previsto por nós no crédito internacional. Para você entender o potencial desse mercado, nós estamos falando apenas 2.500 empresas em 1.290.000 que existem hoje, e de 50 que fizeram nos últimos 30 anos. Entendeu o tamanho do crescimento?
Os Estados Unidos tem 18 mil empresas internacionalizadas, 18 mil, o Brasil 50. Então, nós temos que Uau. equivaler esse prato da balança. Então, o processo de crescimento são, em média, 500 empresas se internacionalizando por ano e captando, no ciclo de 5 anos, 400 milhões de dólares cada uma. Isso vai fazer um movimento de R$ 1 trilhão para o Brasil. E esse R$ 1 trilhão investido na cadeia produtiva vai produzir 450 bilhões em impostos sem criar um imposto sequer. E, além disso, vai aumentar em 30%, aliás, 30 não, e vai aumentar de 9,5% para 30% o crescimento do PIB nos próximos 5 anos. Então, nós fizemos um estudo bastante conservador de apenas 500 empresas se internacionalizando por ano. Só para o amigo ter uma ideia, nos últimos 5 anos, entraram em recuperação judicial, Gui, 6.500 empresas. Então, o que eu te falo é, a automação vai ajudar muito, né? Principalmente token, né? Você sabe que os tokens estão evoluindo, os tokens, as fintechs bilaterais, que é aquelas que trabalham fora e dentro do país, tipo o iFood, perdão, tipo o Nomad e a Wise, que trabalham fora e dentro, né? A Nomad, a Wise e outros, né? Então, assim, meios de transação financeira e sistemas de garantia digital são a evolução do ACI. E ali tem um mundo de coisa, né? Você já parou para imaginar que o Brasil tem 100 bilhões de dólares em hard assets, que são pedras preciosas abandonadas? Você sabia disso ou não? Não. Então, você vai aqui em São Paulo, qualquer minerador aí tem 50 milhões de dólares em rubi, pedras preciosas, que ele não sabe o que fazer com isso. Ele não sabe. Mas na mão de empresas internacionalizadas, esses rubins, esmeraldas, caceteritas, diamantes, tudo isso que hoje rola solto no mercado sem destino, vai virar garantia bancária. E isso virando garantia bancária, assim como um terreno vira para um token, imagina a explosão de crédito em cima disso. É assim que vai Maravilha. acontecer a migração. Nossa, faz todo sentido mesmo. Essa questão da digitalização dos ativos, né, para eles poderem Isso, ser usados nas garantias, como você falou, que são parte desse processo, né? isso aí. É assim que E eu acredito que o crédito internacional vai ajudar. Até porque, né, Gui, você pega uma empresa que se internacionaliza, pega a Egeia, né? A Egeia, a Egeia, não sei se você já ouviu falar, ela sim, se internacionalizou e hoje ela é uma das maiores operadoras de concessão de serviços, né, de saneamento básico do país, uma das maiores. O faturamento dela em 2025 deve bater a casa dos seus 18 bilhões. E sabe quem deu cria a essa empresa? Quem deu cria a ela foi uma empresa de faturamento de apenas 380 milhões de reais. Pode parecer muito 380 milhões de reais, mas não é. Quando você fala com uma empresa que 7 anos depois estaria faturando 15, 16 bi, quantas vezes ela cresceu, Gui? Então, muitas é vezes. isso que o crédito internacional faz. Ele é um tônico de crescimento na empresa. E por que não os brasileiros terem 500, 600 empresas do tamanho da JBS em segmentos diferentes? Por que não? Por que que a gente não pode Sim, ter? É exato. isso que eu aposto, nós teremos. Luciano, eu imagino que, né, como você já evidenciou os números aí, eles não são grandes, né? 50 empresas no Brasil apenas tiveram acesso ao capital e a previsão é que é até de um crescimento significativo, mas quando você olha no panorama de milhões de empresas, você olha que 2.500 né, são o que está previsto para escalar no próximo tempo, nos próximos tempos. Isso é tudo muito novo, vamos dizer, na mentalidade do brasileiro, no modus operandi do Brasil. Eu imagino que você, como um pioneiro nessa área, você enfrentou muitos desafios e teve muitos aprendizados com isso também, para escalar essa empresa, de tanto a de mentoria quanto a que de fato faz as transações financeiras. Quais foram esses maiores desafios que você enfrentou em trazer em evangelizar, vamos dizer assim, o Brasil para essa oportunidade? Olha, eu acredito que, assim, dentro do processo de evolução,
Eu tive, eu tive basicamente dois grandes obstáculos, né, Gui? O primeiro foi criar um network na minha nova cultura, porque imagina, eu saí de empresário do setor de engenharia elétrica, né? Sou formado em técnico, não sou engenheiro, sou técnico. Tinha vários engenheiros sobre meu comando, mas eu saí de uma empresa de engenharia para um setor de crédito. Eu nunca trabalhei em banco. Eu nunca trabalhei no fundo, eu não sei, eu nunca trabalhei lá dentro, sempre tive do outro lado do balcão, quem pede dinheiro. E eu não tinha, qual era o meu network nessa área? Zero, zero, não tinha nada. Então, a primeira coisa que eu construí foi um network. E eu, inclusive, Gui, vou até te oferecer gratuitamente, vou pedir que o meu assessor te mande um estudo, né? Um estudo não, desculpa, um trabalho que eu fiz chamado Network de Massa Crítica para Vendas. Então, eu usei aquela metodologia que eu desenvolvi para criar um network hoje poderoso. Eu tenho mais de 900 pessoas no meu network direto entre bancos, instituições, auditorias. Então, eu construí um puta do network de massa crítica para assessor. Então, primeiro obstáculo foi esse. Não conhecia ninguém. Então, eu tive que criar todo esse cenário. E o segundo, a mesma dificuldade que Jesus Cristo teve, né? Quando foi escolher seus 12 discípulos, né? Jesus Cristo, para mim, é o melhor gestor comercial que existe. Ele ensinou 12 que ensinou bilhões. Então, eu tive que buscar essa aqui. Por quê? Qual é a minha dificuldade, Gui? Tudo que eu vou fazer, eu sou, como eu chamo, o Spotify do crédito, né? Porque o Spotify, quando nasceu, ele nasceu entre a ilegalidade e o oligopólio. Igualzinho a eu. Então, de um lado, o Spotify tinha a ilegalidade dos programas pirata, que pirateavam músicas e prejudicavam, e do outro lado, o oligopólio das gravadoras. Não sei se você chegou a ver aquela série Som na Faixa. Você viu? Não, mas eu já estou interessado. Anote aí, Som na Faixa é a história do Spotify. Eu sou o Spotify. De um lado, eu tinha a ilegalidade de gente que dava golpe no mercado de crédito. Então, o que mercado de crédito era conhecido como algo ruim, que dá golpe. Eu tive que destruir essa visão. E do outro lado, o oligopólio. Quatro bancos que detêm 85% do crédito no Brasil. Então, o meu trabalho foi encontrar profissionais. E eu segui aquilo que todo executivo faz. Como não existia, eu construí. Então, eu peguei profissionais que já existiam em bancos, em A, em B, em C, e fui moldando eles para a filosofia do ACI. Foram os dois obstáculos que eu tive, né? Primeiro, foi o que eu te falei que foi o network, e o segundo, montar uma equipe como eu tenho hoje, totalmente afinada na filosofia do ACI. Bacana. Não, não são desafios fáceis, não. E eu fico agradecido com o presente também, a oferta do presente. Muito obrigado. Ah, eu tô aqui pensando, né, com você superando esses desafios e crescendo e escalando essa empresa com essa mentalidade exponencial, quais são as métricas que você fica focado em melhorar à medida que você cresce essas empresas? O que que é importante para você do ponto de vista de um gestor de uma empresa quando você está escalando exponencialmente assim? Então, na verdade, quando você se propõe a crescer exponencialmente, você, na verdade, você tem que se preocupar com dois aspectos, né, do seu desenvolvimento. O primeiro aspecto é a qualidade do que você entrega. Então, você sabe, você já acompanhou dezenas de vezes empresas que cresceram, né, suas operações e empobreceram sua entrega. Eu não empobreço, né? Eu sou uma pessoa que luto todos os dias para ser melhor. Inclusive, na minha frente aqui está escrito fazer mais, né? E o fazer mais para mim não é aquilo fazer mais e fazer bem feito, até porque mal feito nem faz parte da minha vida, né? Só penso no bem feito. Então, eu sempre coloco de não perder a característica de entregar algo cada vez melhor para quem me procura, seja ele meu cliente ou seja ele meu parceiro, porque eu não penso no meu cliente, eu penso no meu cliente e no meu parceiro, né? Então, não perder esse entregar cada vez melhor, né? Tudo que tu for fazer, fazer cada vez melhor, com detalhes. É assim que eu penso. E o segundo que você precisa ter é o que a gente chama, né, de resultado, que é onde as empresas se perdem, né? Elas começam a criar, às vezes, hein, o cara faz fortuna com um produto, aí ele abre um grupo de empresa e quebra.
Você não pode ter 2 a 3 operações e ganhar por uma, né? Você tem que fazer com que as operações se espalhem e cada parte da sua operação te dá lucro. E é isso que a maioria dos empresários brasileiros são vítimas. Eles têm 10 empresas, 5 dá lucro, 5 dá prejuízo. Ele tem 3 empresas, uma dá lucro, 2 dá prejuízo. Você já viu isso várias vezes, não viu? Ou às vezes eles nem sabem qual está dando lucro e qual está dando prejuízo. Bem falado. Às vezes nem isso eles sabem, né? Então, É, ou seja, eu digo o seguinte, que quando você cresce, você tem que estar de olho nos números e dizer mais ou menos como o Elon Musk ensinou para a gente, né? O que que o Elon Musk ensinou? O que não deve existir não deve ser melhorado. Então, se tu criou uma iniciativa, pôs dinheiro e aquilo não deveria existir porque não deu certo, então não melhora ela, acaba com ela, extermina ela. Então, foi isso. assim que eu me exponencio. Tudo que a gente cria, e vou dizer que a gente cria pra caramba, o que deveria existir, a gente melhora. O que não deveria, a gente extermina. Entendeu? É Faz isso que todo você tem que sentido. ter como se exponenciar. Existe alguma coisa no momento que está funcionando bem para você e você pode compartilhar algo que está sendo frustrante nesse momento? Para você nesse momento. Tá? Olha, para mim, o que está funcionando muito bem é o que eu vejo, né? É assim, não falando da operação, eu estou falando do Brasil. Eu sempre acreditei que o empresário brasileiro ele é o melhor empresário do mundo, até porque ele vive num país que é altamente complexo ser empresário e que ser um empresário aqui é realmente um desafio de vida e morte, né? Ou seja, ele tem uns juros altos, uma carga tributária sufocante, um governo todo atrapalhado, então ele tem que lidar com uma série de cenários. Então, assim, o que me deixa feliz é ver a absorção do empresário pelo conhecimento. Então, eu já sabia que quando essa informação começasse a voar ali, os empresários iam dizer: Nossa Senhora, por que que eu não vi isso antes? Por que que eu não pensei nisso? Então, isso tem me sido bastante prazeroso ver as pessoas conhecerem e gostarem daquilo e verem que aquilo tem todo sentido, né? De você estudar alguma coisa que vai te dar uma independência para o resto da tua vida. Então, isso tem sido bastante gratificante. Agora, desculpa falar, eu não tenho nada decepcionante. Não tenho. Porque eu já te disse, né? O que me decepciona, eu extermino. Então, dizer assim, pô, Luciano, tu tá enfrentando algum problema que pá. Não. Burocracia no Brasil não me atrapalha porque eu não trabalho por aqui. O cliente não conhecer minha operação e muitas vezes não fechar uma venda também não me atrapalha porque, graças a Deus, a estatística está do meu lado. É um solucionador para 1.290.000 empresas sem crédito. Então, assim, frustrante não. Eu gosto de falar assim, Luciano, qual é o teu desejo através de uma varinha mágica para poder. Eu gostaria de que o empresário brasileiro ele tivesse cada vez mais sede de conhecer a liberdade. Eu colocaria em cada pessoa essa ambição que eu tenho, né? Que é uma ambição não de você ter dinheiro para acumular milhões na conta e ficar sem trabalhar, não, não. É como a ambição que um pai tem de ver um filho vencer. Sabe, quando tu vê o teu filho vencer, imagina a esposa não, a mãe, né, do Michael Jordan, quando viu o Michael Jordan vencer na vida e colocar a ela essa homenagem. O dinheiro é do Michael Jordan, foi o Michael Jordan que fez, a mãe dele, assim como todos os grandes empresários que ajudaram pessoas ou nações a se desenvolverem, ele, na verdade, ele se realiza por aquilo. Então, o que eu gostaria era de colocar em cada empresário brasileiro, se fosse numa varinha indo lá direto no coração do cara, aquela pergunta ambiciosa. E a outra realidade que eu vivo? Eu vivo essa realidade. Sou um empresário que faturo, tenho um monte de dívida, um monte de empréstimo e não tenho lucro. E se eu fosse um empresário como o Wesley Batista? Muito lucro, muito dinheiro, bastante tempo e vida internacional. Eu gostaria de colocar no coração do empresário brasileiro isso. Ele vê uma outra versão dele pegando dinheiro fora do Brasil, 10 vezes mais poderosa, podendo ter 5 férias por ano e administrando uma empresa com caixa superavitário. Raramente. Ou seja, na verdade, é o que o Luciano Hang falou uma vez para todos nós. Luciano Hang falou: se encherem minha paciência, eu indenizo meus funcionários, entrego meus prédios, pago meus fornecedores e continuo bilionário. Para mim não muda nada.
Quantos podem falar isso, Gui? Eu te digo, Pouquíssimo. Gui, 1%. O que eu É. quero era que os outros 99 tivessem essa ambição também, de falar igualzinho o Luciano Hang. Sabe, tu construiu tua empresa 20 anos depois, tu trabalhando. Eu tô há 30 anos trabalhando sem férias. 30 anos que eu não paro de férias, desde que eu me tornei empresário. Aí tu fala, pô, Luciano, valeu a pena? Valeu pelo crédito internacional. Valeu por eu ter descoberto a solução. Agora eu penso nos outros 1.290.000 empresários que continuam sem a solução, cavando um buraco. Como eu era 12 anos atrás, cavando um buraco. Porque O que, qual, qual, eu quero, para esses empresários que você acabou de mencionar agora, tá? Qual que é o conselho que você deixa para eles? o conselho é que eles busquem uma versão melhor do que eles estão fazendo. Eles acham que aquilo é bom, é igual quando você acha que morar num lugar, eu vou morar num apartamento na capital é bom. Vai ver uma casa no litoral. Vai ver uma casa no campo. Percebe se realmente morar, né? Então é isso, né? Ser empresário com o dinheiro brasileiro é bom. Mas pensa do outro lado, pelo menos, sabe? Tenta se ver, tenta buscar uma nova possibilidade, não aquelas mesmas, né? A gente diz, Gui, que os caminhos mais percorridos não levam a lugar nenhum. Então, percorre um caminho novo. Exato, exatamente. Luciano, parece que você teve uma jornada muito, muito inspiradora até aqui. E eu gostaria de saber agora, né, nos próximos 6 a 12 meses, o que que você está animado, o que que está te animando para o futuro próximo? Tem alguma coisa que você está animado para fazer parte, para soltar para o público? Ou o que que você está vendo nesse panorama aí que está te deixando animado? Assim, tu está falando do cenário do mercado ou do nosso planejamento? Só para Do seu planejamento agora. Ah, tá. Então, do meu planejamento, o que me deixa empolgado foi ter descoberto que o que a gente fez pelo Brasil serve para 33 países na América Latina e o continente africano inteiro. Sabe? Quando eu descobri que, pelo relatório do Banco Mundial, que os países da América Latina transferiam em riquezas 680 bilhões de dólares para países desenvolvidos, e quando eu descobri que isso se deve a uma falta de eficiência no crédito destinado à cadeia produtiva, eu falei, matei a charada. Matei a charada. Já sei como consertar o meu país e os meus irmãos da América Latina. É fazer as empresas deles buscar crédito. Então, assim, o que me deixa animado é que nesse semestre a gente vai se expandir para a América Latina e no ano que vem nós vamos entrar na África, ensinando todo mundo a captar dinheiro no bloco norte-americano e europeu. Maravilha, Luciano. Isso tem de fato a capacidade de influenciar vidas, empresas e países de maneira positiva. Igual você falou, é a raiz do problema, não é um sintoma do problema, onde você está atuando agora, é a raiz do problema de várias empresas. Então, eu desejo a você sorte, eu agradeço a sua presença no podcast e espero que continuamos esse relacionamento. Eu quero poder acompanhar de perto. E para todos os ouvintes, nós chegamos no fim desse episódio. Esse podcast ele é patrocinado pela Inevitable Flow. Nós ajudamos empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados para seus projetos, utilizando soluções inteligentes de IA. Se você quiser agendar uma consulta gratuita para saber mais, clica no link da descrição do episódio. Até a próxima.